dia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para dar prosseguimento às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E hoje a gente vai continuar com a leitura da lição 12. E para a gente dar início ao nosso estudo, que vai falar sobre a perfeição da obra de Cristo, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, para a gente poder ler aqui um pequeno texto que vai basear o ensinamento de hoje. Hebreus 10, verso 1. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, anos após ano, porém mesmo assim eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Se isso fosse possível, uma oferta só teria sido suficiente, e os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e o seu sentimento de culpa teria desaparecido. Mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa deles, em vez de livrá-los. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Verso 5. Foi por isso que Cristo disse quando veio ao mundo: Ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo, a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o seu altar. O Senhor não se satisfez com o sacrifício dos animais mortos e queimados como ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis que eu vim para depositar a minha vida, justamente como está escrito no livro a meu respeito. Vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Depois que Cristo disse isso, a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro sistema em favor de outro muito melhor. E neste novo plano nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo ao morrer por nós uma vez por todas. Até aqui. Vamos orar antes de a gente continuar? Pai, em nome de Jesus, colocamos-nos diante de Ti, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Gratos, Senhor, por essa oportunidade rica de aprender mais da Sua palavra. Deus, é a Sua palavra, o ensinamento pertence ao Senhor. Pedimos nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor flua em nós e através de nós. E que o Senhor possa sanar toda dúvida, que o Senhor possa trazer todo entendimento a nós e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Muito obrigada, que o Senhor manifeste o seu poder e que essa palavra, Senhor, seja gerada no nosso coração e na nossa mente. E que ela possa trazer entendimento e fruto para as nossas vidas, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a partir desse texto, como que a gente pode compreender o que a lição 12 nos propõe, que é falar sobre a perfeição da obra de Cristo. A gente pode ler aqui, logo no início, que o texto fala de um antigo sistema acerca das leis judaicas. E se a gente fala de um antigo sistema, fica subentendido de que existe um novo sistema. Sim. Então, só para a gente ficar bem norteado, e ainda que você ache um pouco repetitivo em relação às aulas anteriores, que fique muito claro, a Bíblia é perfeita. E se existe uma ênfase em determinado assunto, eu entendo que é do interesse do Senhor que a gente compreenda muito bem aquilo que está sendo falado, aquilo que foi descrito nos textos, para que aquilo fique consolidado no nosso coração. Então, às vezes parece repetitivo, sim, mas a Bíblia, ela se renova, A palavra, ela se renova. Então, a cada momento a gente consegue olhar, de repente, para algo que já foi dito antes com uma ótica diferente, certo? Certo. E é bom também a gente entender que quando a gente está falando do povo de Hebreus, a gente está falando de um povo que vinha de um sistema religioso que é totalmente diferente do que o cristianismo era. Exatamente. Então havia essa necessidade, o autor ele vai trabalhar muito bem isso, de incutir nas pessoas, de criar nas pessoas aquele sentimento do que é o cristianismo,
o que é Jesus, a obra de Jesus, quem foi Jesus. E com isso ele faz sempre esse paralelo, essas comparações. Exato. Entre Jesus e Moisés, entre Jesus e uma lei, entre Jesus e uma cerimônia, ou seja, ele vai sempre trazer essas comparações do judaísmo com o cristianismo para tentar trazer o povo a uma nova realidade. A gente tem que compreender que o público de Hebreus é um público que era de uma religião. Exato. E agora está indo para uma outra totalmente diferente. Exatamente. Então, ou seja, eles tinham cerimônias, práticas, costumes que eram totalmente diversos dessa nova religião, dessa nova forma religiosa. Isso. Então havia essa necessidade, Érica, da gente trazer aos poucos. Então como é que a gente vai fazendo isso? A gente vai começando a associar, porque fica muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito mais fácil a gente entender com exemplos e com comparações certos assuntos. Então, às vezes você pode, como a Érica falou, mas poxa, parece que já deu essa lição, mas não é isso. O propósito do autor é sempre tentar mostrar Cristo, a obra de Cristo, a figura de Cristo, a pessoa de Cristo, para esses novos cristãos, para essas pessoas que estão entrando no cristianismo e tentar sempre comparar, olha, vocês faziam tal coisa porque vocês estavam num tempo em que vocês não tinham conhecimento da graça de Deus. E agora que vocês estão na salvação, que vocês estão santificados, que vocês estão num processo, numa caminhada, é bom a gente começar a entender certos tipos de coisa. E é interessante dessa aula hoje que vai falar muito sobre isso. A questão da lei, do sacrifício, que aí remete a gente ao Antigo Testamento. Exatamente. Para um Novo Testamento, que é a graça de Cristo. Porque a gente tem que lembrar, no Antigo Testamento a gente vivia sobre o tempo e o jugo da lei. Então, ou seja, a lei nos trazia aquela referência do que era certo, do que era errado. Cristo não veio para abolir essa lei, nem para modificar essa lei. Ele veio simplesmente para cumprir. A diferença era que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela tinha uma imperfeição que Cristo veio para corrigir. Que é a questão, por exemplo, que a gente vai falar hoje dos sacrifícios. Exatamente. É por isso que a obra dele é perfeita. É perfeita. Didaticamente falando, né, se a gente olhar para o livro de Hebreus, a gente vai perceber que os 7 primeiros livros falam muito da pessoa, da figura de Jesus, de quem Jesus é, né? E do 8 em diante, ela vai enfatizar mais a obra de Jesus. E isso é importante para que a nossa leitura não seja despercebida. Então, a gente está lendo um texto onde o autor do livro de Hebreus já está enfatizando a questão da obra de Jesus. Ele quer trazer à tona a importância do porquê Jesus fez aquilo, né, e qual o impacto daquilo na vida das pessoas. Das pessoas de antes de Jesus enquanto carne, durante Jesus carne na terra e para nós agora que vivemos um tempo pós-Jesus. Então, isso é muito importante para que a gente possa se nortear, né? O Diego falou aqui, né, sobre essa questão de pessoas que precisavam ser doutrinadas numa nova religião, se assim a gente puder falar, né? Vamos pensar num povo que sempre viveu debaixo de um regime onde havia a figura do sacerdote, a figura do sumo sacerdote, onde haviam várias cerimônias, várias obrigações religiosas, né? Tinha a questão dos sacrifícios, aqueles inúmeros tipos de ofertas que, se você for lá ler no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, você vai encontrar essa referência. É muito válido dizer que, ao nós lermos o livro de Hebreus, é bom a gente estar sempre fazendo esse retorno a esses livros para que a gente possa compreender acerca daquilo que está sendo falado. São o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles nortearam a escrita desse autor, que provavelmente, né, possivelmente era alguém judeu, né, alguém que conhecia, alguém que vivia, estava inserido nesse regime religioso, mas que, entendendo a grandiosidade da obra do Senhor, né, foi levantado nesse tempo para pastorear de alguma forma esse pessoal que estava um pouco perdido nas suas referências.
porque eles estavam acostumados, como eu já falei aqui, com um esquema sacerdotal, né, com um esquema religioso, cerimonial, onde todos os anos eles se reuniam, né, eles ofertavam animais para expiação dos seus pecados, né? Tinha a figura lá do sumo sacerdote que adentrava o Santo dos Santos uma vez ao ano, né, para entrar na presença do Senhor e apresentar esse povo ao Senhor, né? E agora eles não tinham mais isso, né? Então, eu penso que esse autor aqui, a todo tempo, ele estava tentando trazer a memória dessas pessoas. Olha, realmente existiu tudo isso, a gente estava debaixo de uma religião, debaixo de um método religioso, mas acontece que a partir de Jesus não há mais necessidade da gente viver debaixo daquele jugo, porque Jesus veio, ele morreu e tudo o que ele fez por nós se tornou perfeito. Até se a gente pensar, Érica, na questão do sacrifício de Cristo, a gente vê que na antiga aliança existia a expiação dos pecados, em que o sumo sacerdote, os sacerdotes faziam isso, e na verdade o que acontecia com o povo? O povo já estava tão acostumado a pecar, se arrepender, sacrificar, já era mecânico isso. Mecânico, acho que é a palavra. Costumeiro. Então, ou seja, aquele sacrifício, aquela adoração, ela não estava expiando o pecado. Ele, na verdade, ele estava tentando amenizar uma consciência pesada, achando que aquilo estava realmente perdoando seus pecados, mas ao mesmo tempo não tinha uma conversão. Deixou não tinha de ser uma cerimônia de adoração para virar um ritual, né? E estava se tornando um ritual comum, sem valor, banalizado, porque as pessoas já tinham vamos dizer assim, um catálogo, uma lista de pecados e sacrifícios e o que tinha que se fazer. Então, ou seja, as pessoas já estavam com aquilo já enraizado de tal forma que eles não viam, poxa, fiz lá, cometi o erro, sacrifiquei um animal, não, sacrificava hoje, se houvesse necessidade sacrificava amanhã e depois da manhã, ou seja, aquele sacrifício em si já não estava expiando os pecados, estava basicamente amenizando a consciência deles, porque eles estavam assim, pequei, vou lá, mato um animal, faço a oferta que tem que ser feita e acabou. Ou seja, não estava tendo uma mudança. E a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Porque, na verdade, o que a gente fazia? A gente matava animais que não eram perfeitos, assim, que não tinha a perfeição que Cristo era, expiávamos os pecados com esse sangue, mas, na verdade, deveria-se haver, ou tinha que haver, um sangue puro, um sacrifício único. Porque senão a gente ia sempre ficar matando e sacrificando. E entendendo que sangue de animal nunca perdoa o pecado e nem nunca vai perdoar pecado. Sim. Aquilo era com o Senhor e de que o Senhor perdoa pecados, né? O sangue, ele nunca perdoa o pecado, mas o sangue de Cristo perdoa o pecado. Então, isso também serve de entendimento para nós pelo seguinte: tudo que aconteceu de cerimonial em relação à lei judaica, lá no Antigo Testamento, serviu, não se anula, mas serve de sombra, serve de tipo daquilo que Deus, que Jesus iria fazer na nova aliança. O que isso quer dizer? Quando Deus fala a Moisés lá no Sinai, né, sobre a questão da antiga aliança, onde Moisés foi o mediador, Deus deu todas as medidas, deu todas as coordenadas para aquilo que Moisés deveria fazer, para aquilo que ele deveria falar. O próprio templo, né? As medidas do templo, as diretrizes. Tudo foi dado pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer que foi dado pelo Senhor como uma sombra daquilo que está no céu. Como uma referência. Como uma referência. Então, existiu um propósito, né? Sendo que a gente olha para um templo feito por mãos humanas, para sacerdotes e sumos sacerdotes que não são eternos, pois são humanos, são imperfeitos, falhos e pecadores. A gente olha para sangue de animais, né?
animais que eram levados, eles não iam por vontade própria, eles eram conduzidos. E aí a gente olha para um templo celestial, né? Jesus, o sacrifício perfeito, se entregou, escolheu se entregar por amor a nós. Ele não foi obrigado, ele escolheu, né? Um sacrifício perfeito, porque não precisa ter mais morte, não precisa mais ter sacrifício. O sacrifício dele foi único e foi eficaz. Enquanto o sangue de animais, o sacrifício de animais, trazia aquela sensação de preciso lembrar do meu pecado e me arrepender perante Deus, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou e nos purifica de todo pecado. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele não vai voltar para nos limpar do pecado, porque ele já fez isso. E é eficiente. Nós já fomos limpos de todo pecado, né? Cabe a nós o que é quando nós erramos? Nós nos arrependermos. E isso é muito importante. Hoje o nosso memorial em relação ao Senhor tem a ver com arrependimento. Hoje nós vencemos diariamente o pecado porque nós somos falhos. Mas Jesus, ele nos limpou e nos purificou de todo pecado. Aquilo que a gente vai errar amanhã, o sangue de Cristo já foi eficiente. Ele não precisa morrer de novo para que a gente seja purificado. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para julgar, Sim. né? Julgar aqueles que se perderam no caminho, aqueles que não se renderam. Ele vai nos julgar e ele vai salvar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para morar naquilo que foi prometido, que está na palavra, né? Que tem morada para aquele que crê, para aquele que serve ao Senhor, para aquele que está perseverando. Então, a gente precisa trazer isso à nossa memória, né? O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo. Foi completo. Então, é isso que o autor de Hebreus, a gente entende que o autor de Hebreus estava tentando incutir na mente daquelas pessoas. Eu fico tentando imaginar, são conjecturas minhas, né? As ovelhas muito perdidas, muito confusas, né? A gente pode até entender, Érica, como exemplo, um missionário que vai em algum lugar que nunca recebeu a palavra de Deus. Ele vai lá levar uma coisa diferente. Então ele vai começar a associar, seja com comparações com coisas locais, seja com uma comparação linguística, ou seja, ele vai começar a tentar trazer essas pessoas a Cristo. A melhor forma da gente ensinar Cristo é contar sobre a obra de Cristo. É falar da sua história, é contar dos seus milagres, até mesmo porque essa forma de você passar o conhecimento é muito mais eficaz do que propriamente você dar um livro à pessoa. Quando a gente pega o nosso filho pequeno e conta as histórias, vai guardando na mente dele uma coisa que ele vai reproduzir para os seus filhos e assim por diante, e assim você consegue manter uma tradição oral. O povo judeu tinha muito isso, eles tinham a lei escrita, mas eles também tinham uma tradição oral. E era um costume muito bom deles, entendeu? O autor ele vai tentar fazer isso com esse povo. Vamos contar as histórias, contar a obra de Cristo, mostrar a pessoa de Cristo. Nada melhor do que a gente contar da pessoa, da história da pessoa, do que simplesmente só mostrar uma foto. Exatamente. Quando a gente fala da obra de Cristo, as pessoas conseguem entender o porquê nós amamos a Cristo e como Cristo nos ama. Porque todos nós éramos pecadores e ainda somos pecadores. Exatamente. A diferença é que, como a Érica falou, o sacrifício de Cristo ele foi único. Seu sangue ele foi derramado por mim, por você e por cada um de nós. Agora, há necessidade sim da gente se arrepender. Porque sem arrependimento também não adianta sacrifício. Porque aí então a gente volta ao antigo sistema de que você pecava, sacrificava, pecava, sacrificava. Aí nesse ponto a lei já não era mais eficaz. E esse antigo sistema trazia o fardo, né? Sim, por quê? Porque a lei em si, ela era rígida, ela era criteriosa, e você, em tentar cumprir a lei em toda a totalidade, você acaba trazendo sobre si um fardo. Exato. Porque naquela época, ninguém conseguia cumprir a lei em todas as suas diretrizes. Assim como a gente hoje, às vezes, não consegue cumprir a nossa própria lei em todas as diretrizes.
Uma porque a gente não conhece toda a lei, outra porque a gente não teve o costume de ser ensinado sobre a lei. Então, ou seja, a gente acaba pecando, a gente acaba errando. Eu sei que muita gente fala assim, eu uso sempre isso como exemplo. Uma criança sabe que ela não deve matar. Mas às vezes a mãe ou o pai não foi lá, por exemplo, no Código Penal e leu para ele que não pode matar. Mas a criança entende isso. A obra de Cristo ela foi ensinada nessa época da mesma forma. Vamos falar de Cristo como? Mostrando quem é Cristo. João fez isso na sua epístola. 7 milagres referenciais de Cristo, 7 momentos em que a gente consegue ver a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. A ênfase de que Cristo realmente era o Messias prometido. E isso é muito importante. Você trazer isso à memória, você mostrar ao povo, olha, a obra de Cristo ela é perfeita. Porque ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela não é um sacrifício que você faz hoje e amanhã você tem que repetir esse sacrifício e rotineiramente ficar repetindo esse sacrifício. Não, é um sacrifício único. A diferença é a pessoa que cometeu o pecado. Entendeu? Mas fora isso... E uma coisa interessante na representação de Cristo como sumo sacerdote o sumo sacerdote da lei, né, o homem, ele acessava o Santo dos Santos, que era um lugar físico. Cristo acessou o céu. A Bíblia vai dizer que ele está sentado à destra de Deus e que hoje ele intercede ao Pai por nós. Então, é perfeito porque ele continua a sua intercessão, né? Ele continua cuidando de nós, ele continua sendo aquele que media entre nós e o Senhor. No caso, a ponte, né? Poderia se dizer assim, entre aspas, uma ponte, porque também é aquela questão, o sumo sacerdote era a única pessoa que tinha aquela ligação com Cristo, com Deus, no caso. Deus, E agora, cada um de nós podemos ter essa mesma ligação graças a Cristo. Então, ou seja, a figura do sumo sacerdote naquela época era importante, tinha a sua importância. Sim. Mas o sumo sacerdote de Cristo, ele traz essa coisa a mais, que agora eu preciso dele e eu posso ir ao Pai por causa dele. Então, ou seja, é lindo a gente perceber, e isso você vai vendo todo o versículo-chave. Se você baixar a lição no aplicativo, você vai ver que a lição ela é muito rica. A gente tem um tempo muito pouco para debater e falar. Mas se vocês pegarem a revista Baixar, vocês vão perceber a grandeza dessa obra. Entendeu? É lindo a gente falar do amor de Cristo, porque a gente está falando de um amor que a gente não merece. Exato. Nós éramos pecadores, entendeu? Nós tínhamos nos afastado de Cristo e Jesus nos trouxe ao Pai. Ele foi justamente esse sumo sacerdote, essa pessoa que ligava o povo a Deus. Isso é muito bonito. E você tocou num ponto, ele me fez lembrar agora, né? Ele nos trouxe ao Pai. O sacrifício de Cristo, a obra dele em si é tão perfeita porque ele muda a nossa posição. Sim. Né? Agora nós temos acesso direto ao Pai, né? Ele nos tornou co-herdeiro, né, de tudo aquilo que Deus tinha para Jesus, né, nos alcançou. Sim. Então nós temos um livre acesso agora ao Senhor, nós nos tornamos templo, né? O Espírito Santo faz morada em nós, ele habita em nós, e agora a gente não precisa mais de toda aquela cerimônia, né, todo aquele rito, exatamente, aquela coisa toda. Ou seja, o templo físico, na verdade, ele teve a sua utilidade. Sim. Mas o templo espiritual e o Espírito Santo é totalmente diferente do templo físico. Entendeu? O templo físico era uma referência, o templo físico era uma base, era um direcionamento, mas o templo celestial supera em grandeza. É como a própria lição fala, é um vislumbre daquilo que está no céu. Ou seja, é um exemplo, é uma referência, não é o perfeito, mas é uma forma da gente tentar entender como é que é o templo. E é interessante que o autor ele vai sempre fazer essas comparações, como você falou, com os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é sempre interessante a gente fazer essa ponte, porque a gente vai estar falando do povo judeu, e o povo judeu, o Pentateuco, está no sangue. Então, para eles, aquilo era a vida deles.
Então, ou seja, você fazer essa ponte é muito lindo. E assim, né, a lei era para os judeus, mas o sacrifício de Cristo veio para todos. Sim. Ele conectou judeus e gentios, então precisava ser realmente algo superior, né, a ponto de alcançar uma totalidade. Até né? porque a antiga aliança era limitada apenas ao povo judeu. Isso. Ao povo de Israel. Então, ou seja, você tinha uma pequena minoria que estava privilegiada, entendeu? E agora você estende essa salvação, essa graça a todos aqueles que assim quiserem, porque ela não é impositiva, a gente tem que aceitar, entendeu? O Espírito Santo faz morar em nós, não é a gente que convence o homem. Eu sempre falo, eu posso falar, e a pessoa não aceitar Cristo, porque não é vai convencer o coração, o Espírito Santo vai fazer a obra. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas de, eu fui, falei, a pessoa não aceitou a Cristo. Mas aí sempre me vem a parábola do semeador. Um vai plantar, mas nem sempre aquele que planta é aquele que colhe. Verdade. Ele vai plantar para alguém lá na frente colher essa alma. Então, ou seja, a obra de Cristo era perfeita nisso, entendeu? Porque nós éramos perdidos, estávamos sob um jugo da lei, ou nós não estávamos sob lei nenhuma, e nós fomos alcançados por essa graça, por essa obra perfeita. Porque no caso, quando a gente fala obra, a gente fala de toda a vida de Cristo, entendeu? Que foi curta, se a gente falar de tempo, entendeu? Muito curta, mas de uma riqueza muito grande. Exatamente. Então, queridos, é isso. Eu sei que o tempo é curto, o livro de Hebreus ele muito grande. Ele solicita muito mais tempo. É um livro que eu sinceramente acho assim, de uma complexidade, né? Às vezes a gente estava conversando, o Diego até falou, gente, parece que eu li antes era de um jeito, agora eu li parece que é de outro. Mas que a gente assim, fica nosso incentivo, né? Continue a estudar. Qualquer dúvida que você tenha, né? Pode botar nos comentários. Coloca nos comentários. Se encontrar a gente no corredor também pode parar e falar, entendeu? Porque a gente quer saber que vocês aí em casa, vocês estão estudando junto com a gente. Então, qualquer dúvida, bateu a curiosidade, escreve nos comentários. Ou então, passou no corredor da igreja, me viu a Érica, viu qualquer pessoa, pode perguntar. Se a gente não souber responder na hora, a gente guarda essa pergunta, responde depois, entendeu? Mas é assim mesmo, é crescendo junto, a gente aprendendo junto. Você vê, às vezes a gente tem um ponto de vista e a gente acha que aquilo é absoluto, e a gente vai vendo outro ponto de vista e vai pensando, e o Espírito Santo vai trabalhando, porque é aquela coisa, né? Como foi falado domingo, é o único livro que a gente tem um autor ao lado para poder nos ensinar e esclarecer dúvidas. Então, o que nós queremos deixar para vocês é o seguinte: lembre-se, né? Lembre-se de que Jesus é perfeito, nós somos imperfeitos, o seu amor nos alcançou. Se você de repente está ouvindo a gente pela primeira vez, de repente você está com o coração um pouco desanimado, ouça, existe um Jesus que te ama, existe um Jesus que cura, existe um Jesus que está de braços abertos, que se fez como um cordeiro mudo, morreu na cruz, e o seu sangue veio como para purificar o meu e o seu pecado. Então, independente daquilo que você faz de errado ou de certo, Ele te ama e Ele tem interesse pela sua vida, tá bom? Lembre disso, medite nisso, pense que de tudo que a gente falou aqui hoje, se você guardar no seu coração que o sacrifício de Cristo foi perfeito e foi por você, isso já vai ter valido o nosso tempo aqui hoje, certo? Com certeza.